nós vamos aprender os comandos de tomadas de decisão. Basicamente, a sintaxe são três para o comando if. É o if then else e if then else if. Lembrando que o comando if não é o único comando de tomada de decisão. Existem outros, mas essa aula 12 se refere apenas ao comando if. Em português, seria o equivalente a isso. Se, if, você tem uma sentença onde a sentença for verdadeira, then, que significa então, e aí vem um comando que você quer executar. Eu vou digitar aqui como um faça algo. Se o comando que você quer executar apenas um comando após o então, você pode colocá-lo simplesmente após o então, após o then. Um exemplo seria assim, ó. If n for igual a 2, then faça algo. Um comando comum que a gente tem usado muito é o print. Então, print, imprima alguma coisa. Vou imprimir, no caso, meu nome, a Clive. Então, se por acaso o n for igual a 2, se essa sentença for verdadeira, then print a Clive. Obviamente que se o n for diferente de 2, a sentença é falsa. Então, simplesmente, ele não vai fazer nada. Ele vai passar, ele vai pular esse comando a Clive. Mas vamos fazer um exemplo um pouco mais, que tem uma funcionalidade melhor. Vou usar a tela com 40 colunas, vou atribuir uma cor de frente branca e a cor de fundo azul, vou limpar a tela. Dimensionar variáveis, então n as integer. Aliás, vou botar assim, ó, dimensionador a e b as integer, como inteiro. Então, eu estou dimensionando duas variáveis A e B com valores inteiros. Bem, eu vou atribuir um valor à variável A. Então, A vale 10. E agora eu vou tomar uma decisão a partir desse A. Então, exemplo, se A for igual a 10, then print, que é o comando. Tá? Então, A vale realmente 10. E vou executar F5. Então, A vale realmente 10, porque eu atribuí 10 ao valor A, e aí, quando ele chega na tomada de decisão, if, se A é igual a 10, é verdadeiro? Sim, é. Then, então, imprima A vale realmente 10, que é o que está acontecendo. Agora, se eu mudo o valor de A, se eu ponho que A vale, por exemplo, 9, simplesmente quando eu executar, não vai aparecer nada. Por quê? Porque a sentença passa a ser falsa, então, then, nenhum comando vai ser executado. Obviamente que eu posso brincar com o comando if à vontade, né? Atribuindo a sentença aos operadores relacionais. Os operadores relacionais são maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a e diferente. O maior ou igual, você simplesmente vai colocar o sinal do maior e em seguida o sinal de igual. O menor ou igual, o sinal de menor, em seguida o sinal de igual. E o diferente, o menor e o maior. Vamos fazer um exemplo com operadores esses operadores relacionais. Então, if A for maior que 10, then print A é maior que 10. If A for menor que 10, A é menor que 10. Vamos executar agora, né? F5, A vale realmente 10. Mas se eu mudar o valor de A, por exemplo, se eu colocar 110, então A é maior que 10. Bacana, né? Então, por quê? Agora você consegue direcionar para que caminho, né, em que caminho vai o fluxo do seu programa. E isso é muito importante. Dificilmente você vai desenvolver um aplicativo ou um jogo que não tenha comandos de tomada de decisão. E o if é apenas um deles. Lembrando que vale algumas observações aqui. A primeira dela é que a sentença pode vir entre parênteses. Então, se ela vier entre parênteses,
ela vai funcionar normalmente. Muitas linguagens usam isso, tá? Então, ó, vale realmente 10. Às vezes, você colocar entre parênteses ajuda a você conseguir visualizar melhor onde é que está a sua sentença. Por uma sentença pequena, como A igual a um número e tal, não tem muito problema, mas às vezes as sentenças podem ser grandes e complexas. E aí é conveniente você fechar essa sentença entre parênteses. Para um único comando executado após o then, como eu falei anteriormente, ele pode vir logo em seguida ao then. Mas se você quiser mais de um comando após o then, então você vai ter que usar um recurso, né, a mais. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar o comando e passar ele para a linha de baixo. Então foi o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu note que eu passei o comando print para a linha de baixo. Geralmente na programação a gente dá uma tabulação para que fiquem linhas diferenciadas. Assim você sabe aquilo que está dentro do if. Então, vamos supor que além de imprimir, eu quero dar um outro comando que muda a cor, né? A cor da fonte. Então, vamos supor. Então, eu vou ter mais de um comando. Então, color, por exemplo, 4,3, que é a cor de fundo 3, continua sendo azul, a cor de frente 4. Eu tenho que fechar isso para dizer que eu quero imprimir esses dois, eu quero executar esses dois comandos, tanto o color como o print, dentro do if, dentro desse primeiro if. Então eu tenho que fechar o if com o comando endif. Tá? Você pode digitar junto, que basic simplesmente separa e faz aquela sintaxe em letra maiúscula para gente. Se aqui o A passou a ser foi isso que aconteceu com a hora. Se eu executar o programa, né, note que ele executa o comando color, tornando a cor da fonte vermelha, e logo em seguida ele executa o comando print para dizer que o A vale realmente 10. Toda vez que você tiver mais de um comando, você passa ele para a linha de baixo após o then. Você pode colocar aqui dentro quantos comandos você quiser, né? Então você pode ter muitas instruções aqui, né? Quantas instruções você quiser, instruções e comandos você quiser, e que se a sentença for verdadeira, tudo que tiver dentro entre o if e o end-if será executado. O if then else. A vantagem do if then else é porque ele otimiza para a gente o código, né? Ele dá uma otimizada no código para evitar que a gente fique usando if o tempo todo. Isso seria o equivalente em português assim: if, que é se a sentença for verdadeira, então execute os comandos. Se não, ou seja, else, né? Se não, ou seja, se a sentença não for verdadeira, execute outros comandos. Então, eu vou apagar isso daqui só para ilustrar. Vamos fazer um exemplo que ilustra o uso do comando if then else. O uso do comando if then else, vamos fazer um exemplo bem simples. Então, eu tenho aí o width 40, vou trabalhar com 40 colunas e vou trabalhar com fundo azul e com a letra branca limpando o vídeo. Eu vou dimensionar duas variáveis, A e B, como inteira, e vou atribuir a variável A um valor, por exemplo, 2. E vou fazer algumas tomadas de decisão. Se A for menor que 2, then, então eu quero dois comandos. Então eu vou botar color, por exemplo, color 5, 3, e eu quero imprimir print A é menor que 2. Beleza. Bom, então o que eu vou fazer? Se caso A não seja menor que 2, então eu vou colocar o comando else. Se não, né, caso contrário, caso A não seja menor do que 2, então ou A é igual a 2 ou A é maior que 2. Então, ou A é igual a 2 ou maior que 2. Então, você tem duas situações que podem ser utilizadas, dois caminhos que podem ser utilizados usando somente um if. Então, eu vou executar um programa, né?
E aí, ou A é igual a 2, ou A é maior que 2. Vamos ver se a sentença está tranquila. Eu coloco que A é igual a 2. Na primeira sentença, ele pergunta, A é menor que 2? Não, não é. A é igual a 2. Então, ele pula o then e vai para o else. Né? Ele vai para a segunda opção. E aí, ele imprime a segunda opção. Se eu coloco que aqui o número é 1, ele vai, ao executar, ele vai imprimir a primeira opção. Né? Essa cor ficou ruim, a cor 5 é a cor rosa. Né? Deixa eu ver a cor 7. Que cor que é a 7? Essa é cinza também, não ficou muito boa. Vou botar a cor 4, que eu sei que é o vermelho, que eu também não decoro essas cores, né, de cor. Então, A é menor que 2, então o programa está funcionando corretamente. Toda vez que você tiver dois caminhos, né, para seguir com a tomada de decisão, você pode usar o if-else. Né? Então, se a sentença em if for verdadeira, você está indo para um caminho. Se a sentença não for verdadeira, o else vai te levar para o outro caminho. Entretanto, tá? Você pode usar a outra sequência, né? Se você tiver mais de dois caminhos, que é o if then, else if. O else if permite você adicionar mais de dois caminhos possíveis. Né? Vou fazer um exemplo simples para ilustrar o que significa o if then, else if. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação. Eu dimensionei A e B como inteiro, eu vou atribuir o A, o valor 2 aqui, tá? Por enquanto, apesar de eu ter dimensionado 2, eu vou brincar só com um A. Então, eu vou reescrever aqui para a gente poder treinar. Então, eu vou dizer assim, ó, se A for menor que 2, then, então, print número A é igual, A é menor que 2. Aí, se o A não for menor que 2, então eu quero uma outra condição. Então, else, if, e aí eu pego a outra condição, tá? E a outra condição é, se A for igual a 2, then, e aí eu vou imprimir print A é igual a 2. E aí, finalmente, se não for a primeira e não for a segunda, então eu fecho com else. Else, print A é maior que 2. E aí eu fecho end if. Vamos executar o programa. Então, A é igual a 2. Tá, de fato, o A é igual a 2. Vamos colocar que o A vale 3. Então, A é maior que 2. Vamos colocar que o A vale 1. A é menor que 2. O if, then, else é ideal para selecionar entre dois caminhos possíveis, como eu comentei. Agora, o if, then, else, if é ideal quando temos mais de dois caminhos ou mais de duas decisões possíveis. Poderíamos utilizar quantos else if nós quisermos, tá? No entanto, quando o número de escolhas é grande demais, eu tenho, por exemplo, 10 escolhas possíveis, aí você teria um if, você teria lá 8 else if e um else lá no final, para que ele possa escolher. Isso não é bom, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar um outro comando para tomada de decisões que envolve muitas situações. Muitos caminhos possíveis. Exemplo, numa implementação de um menu de um jogo. Tem um menu de um jogo, um menu de opções, por exemplo, você tem lá várias opções, então você não vai fazer com que ele tome um caminho ou outro caminho. Você quer ajustar o screen, né? Ajustar a tela, então você tem um caminho. Você quer ajustar a dificuldade do jogo, você tem outro caminho. Você quer ajustar o volume, então você tem outro caminho. Então você às vezes pode ter 10, 15 caminhos possíveis dentro de um menu e você não vai usar o comando if para fazer isso. Pode, mas não é a coisa mais indicada a fazer. Nesse caso a gente vai ver um outro comando que vai ajudar a gente muito mais do que o if. Outra coisa importante é nós trabalharmos com outros operadores que são chamados operadores lógicos. Os operadores lógicos podem ser AND, que significa e, pode ser o OR,
que significa ou, pode ser o NAND e pode ser o NOR. E tem o SHOR também, ok? Bem, por enquanto, nós não vamos trabalhar com esses três aqui. Para a maioria dos jogos, tá? O AND e o OR é o suficiente para você trabalhar com programação. AND significa e o OR significa ou. O AND só vai permitir que a sentença seja verdadeira se ambas as atribuições são verdadeiras. E o OR, uma ou outra. Exemplo, o A é igual a 1 e o B é igual a 2. Então, aqui eu posso criar uma sentença assim. Eu vou apagar isso aqui, não estou interessado nisso. Eu posso criar assim. Ó. If A é igual a 1 and B é igual a 2, then print. Ok. Então, significa o seguinte. Se a sentença entre parênteses, as atribuições da sentença forem verdadeiras, então a sentença é verdadeira. Então, de fato, A é igual a 1 e B é igual a 2. Então, você vai imprimir OK no vídeo. No caso do OR, A é igual a 1, OR B for igual a 3, then print OK. Vamos executar o programa. Note que você vai ter dois OKs, porque a segunda sentença ela é verdadeira, porque o OR, né, o OR ou ele, qualquer uma das atribuições, se ela for verdadeira, torna a sentença verdadeira. O AND, todas as sentenças têm que ser verdadeiras. O OR, somente uma delas precisa ser verdadeira. Então, o AND e o OR é bastante importante também para você trabalhar dentro da sentença do if. Então, basicamente, tudo que a gente precisava aprender em termos de if, os exemplos aqui são exemplos bobinhos, apenas para ilustrar como funciona o if. Mas, à medida que você for programando jogos, que a gente for trabalhando com técnicas de programação de jogos, vocês vão verificar a importância desse comando, do if then, do if then else e do if then else if. E até a próxima videoaula.